Olá! Se você chegou aqui é porque muito provavelmente você já percebeu que frustrações fazem parte da vida, fazem parte da experiência humana. Muitas pessoas não compreenderam isso, elas não sabem lidar com frustrações. Então, as frustrações ocorrerão na vida de qualquer pessoa, de qualquer classe, de qualquer etnia, e a gente precisa ter inteligência racional, inteligência emocional para tirar o melhor proveito e aprender com os erros, né? Então, frustração é um sentimento natural, comum do ser humano, e existem caminhos para que a gente evite frustrações ou que a gente saiba lidar com elas da melhor forma possível. Este é o segundo vídeo da série. O primeiro vídeo foi um chamamento para esta aula, e esta é a aula de inauguração sobre frustrações. No conteúdo de hoje vamos aprender o que é o propósito, vamos falar da razão de ser, direção e objetivo, valores e propósito, como encontrar o seu propósito, e no final dessa aula vamos apresentar um modelo onde vamos entender como acontecem, como funcionam as frustrações e qual a ligação dela com o seu self e com o seu ego. Sou muito grato pela sua presença aqui. Ela é muito importante para a nossa comunidade continuar crescendo, se fortalecendo e que a gente possa contribuir pela vida, pelo desenvolvimento de mais pessoas. O que é propósito? Eu faço muito essa pergunta nas minhas aulas presenciais e eu noto que todas as pessoas têm uma dificuldade muito grande em definir propósito. Isso acontece pelo fato de não termos um sistema de educação. A gente tem um sistema de ensino e as pessoas elas não são direcionadas para autoobservação, para entender quais são os seus reais potenciais, qual o seu propósito, o seu objetivo. Então as pessoas elas não têm um estímulo a olhar um pouco para dentro e tentar buscar, identificar qual o seu direcionamento, qual o caminho que ela quer traçar para a própria vida, não tem o mínimo de noção de planejamento da própria vida. Então, por isso que essa questão é muito importante para a gente entender como funcionam as frustrações. O propósito é um conceito fundamental que se refere à razão de ser, ou ao objetivo central de uma pessoa, organização ou coisa. Ele fornece direção e significado, ajudando a guiar ações e decisões de maneira alinhada com valores, metas e aspirações. Essa é uma definição muito completa e também muito complexa, porque a gente traz outros conceitos extremamente importantes que não podem ser ignorados. A primeira coisa que a gente vê nessa definição é que o propósito é um objetivo central, seria como um objetivo principal que irá guiar os passos em todas as áreas da vida, onde você também definirá objetivos para cada uma dessas áreas. A gente vai aprofundar nisso um pouco mais para frente. O propósito ele funciona como um norte, ele dá direção, ele dá sentido à vida. Agora imagina a maioria das pessoas sem nem saber o que é propósito, como isso interfere no desempenho, no autoconhecimento e também, naturalmente, nas frustrações. E ainda na definição, o nosso propósito ele precisa estar alinhado com valores, metas e aspirações. O que seriam valores? São seus princípios, são coisas que devem ser inegociáveis. Então o que acontece? A maior parte das pessoas elas vivem sem também ter noção de quais são os seus valores, os seus princípios. E ainda assim, quando fazem, elas não seguem aquilo à risca. Elas acabam dando valor à procrastinação, a coisas insignificantes ou que não agregam em nada. Então a gente precisa ter consciência que o seu real valor ou os seus reais valores estão nas coisas que realmente você dá atenção, coloca foco, coloca o seu valor, o seu tempo. Já as metas elas funcionam como mini objetivos, são pequenos passos que irão contribuir para objetivos maiores. E as nossas aspirações têm ligação com os nossos sonhos e ambição. Razão de ser. O propósito é a razão pela qual algo existe ou é feito.
Muitas pessoas se questionam sobre a razão da vida ou qual o sentido da vida. Isso é uma coisa muito pessoal e é uma coisa da natureza humana. Se observarmos a natureza, os animais eles seguem programações. Então, sapo faz coisa de sapo, cão faz coisas de cão, aves fazem coisas de ave, mas os seres humanos podem escolher diversos tipos de caminho para a própria vida. Assim, quando você define o seu propósito de uma forma clara e objetiva, você acaba dando razão à sua vida, você acaba colocando sentido na sua vida. Quando o indivíduo ele não tem consciência disso, ele acaba colocando de uma forma indireta razão na vida em coisas menores, em coisas externas. Então, o seu bem-estar depende de coisas como a partida de futebol, como um aumento salarial, como a forma como as pessoas o enxergam. Dessa forma, o indivíduo que tem propósito e objetivos muito bem definidos, ele acaba sendo um destaque ao meio de uma multidão inconsciente e com a mente, na maior parte das vezes, doente. A razão de ser no contexto pessoal refere-se ao significado que uma pessoa atribui à sua vida e às suas atividades. Para uma organização, é a missão ou objeto que guia suas operações e decisões. A partir do momento que o indivíduo define o seu propósito, que ele tem consciência da razão de ser, cada uma de suas atividades vai ganhar mais brilho, mais sentido. Então essa pessoa acaba agindo com mais energia e virando um destaque no meio de uma multidão que está perdida e sem um objetivo bem definido. Se você já teve a oportunidade de visitar grandes empresas, você verá que a missão, a visão, os valores são muito bem claras, muito bem destacadas, estão ali nos principais locais onde a maior parte dos seus funcionários frequentam, em salas de reunião. Então, se as grandes empresas, para crescer, para se desenvolver, elas precisam ter a missão, visão e valores muito bem definidos, como é que o indivíduo que não tem o próprio propósito, não tem uma missão de vida, não tem objetivos, ele vai conseguir resultados significativos? Em uma empresa, esse desafio é ainda maior, porque você precisa alinhar diversas pessoas com um objetivo. Mas quando você define o seu próprio objetivo, isso deve ser uma coisa muito mais simples, né? Porque é uma coisa íntima e que na maioria das vezes não vai depender de outras pessoas. Direção e objetivo. Ter um propósito significa ter um sentido de direção. Ele funciona como uma bússola, orientando escolhas e ações para alcançar objetivos e metas específicas. A partir do momento que o indivíduo define de forma clara e objetiva o propósito de vida, naturalmente ele vai desenvolvendo a capacidade de construir bons planejamentos. Porque alguém que tem um propósito, alguém que tem objetivos, precisa ter metas, precisa ter estratégias, táticas e rever tudo que está sendo feito sempre. Porque algumas coisas precisam ser alteradas, ajustadas, outras esquecidas, modificadas. Então, uma pessoa sem propósito e sem objetivo, ela fica como um barco sem direção, um barco sem leme. A vida passa a o carregar para onde o vento for. Ele perde o controle da própria vida e outras pessoas acabam tomando decisões da vida dele para ele. Na imagem que aparece agora na tela, fica bem clara a relação do propósito, valores e objetivos. Então são 3 círculos. O círculo central representa o propósito, o nosso objetivo central, primordial, norteador. O círculo do meio representa os valores. E o círculo externo, os objetivos. Depois do propósito bem definido, nós vamos identificar objetivos em diversas áreas da vida. Mas para atingir os nossos objetivos, em alguns momentos podemos tomar algumas decisões complexas, mais complicadas. E isso vai ser simplificado a partir do momento que você tem os seus valores bem definidos. E os seus valores eles são norteadores que não devem ser corrompidos. Eles são inegociáveis. Então, a partir do momento que você tem valores como honestidade, ao tomar uma decisão que envolve desonestidade, fica muito mais fácil você identificar que aquilo não tem nada a ver com a sua proposta, com os seus princípios. Dessa forma fica bem mais clara a relação do propósito com os nossos valores e a partir disso as nossas escolhas para atingir os objetivos elas vão ficar muito mais simples.
Como encontrar o propósito? É pelo que faz feliz ou é pelo que é correto? A maior parte das pessoas são imediatistas e elas buscam a felicidade. Então, se você for perguntar para a maior parte das pessoas, elas querem fazer o que as faz feliz. Esse é um dilema complexo, visto que a maior parte das coisas que nos faz feliz e que traz felicidade imediata, muitas vezes é prejudicial e nos afasta do nosso propósito e dos nossos objetivos. Então, volto à pergunta: nós devemos fazer o que nos faz feliz ou o que é correto? Pessoas que têm o propósito de vida definidos, elas tendem a escolher o que é certo, porque elas têm um caminho a trilhar e objetivos a atingir. Aqui vem outras duas questões que são muito importantes. No que você é bom e no que você precisa ser bom. Às vezes você tem determinadas habilidades que não irão ajudar de uma forma significativa a você atingir determinados objetivos. Por outro lado, o ser humano tem a capacidade de escolha. Então você também pode escolher aprender coisas que irão trazer esse diferencial, o conhecimento necessário para atingir seus objetivos em qualquer área da vida. E o ideal é que a gente aprenda a ser feliz fazendo aquilo que é correto, fazendo aquilo que irá nos aproximar dos nossos objetivos e do nosso propósito de vida. Agora na tela vão aparecer alguns exemplos de propósito e isso pode dar alguma luz ou alguma ideia para que você defina o seu de uma forma mais clara. Aqui temos um modelo que explica como funcionam as frustrações e como a gente pode lidar com ela. Lá no topo temos a mente e ela é fundamental na realização do propósito. Porque se você tem as informações corretas, se você tem resiliência, se você tem ímpeto, se você tem foco, você irá conseguir atingir o seu propósito, né? Então, como a gente constrói uma mente capaz de realizar objetivos? Primeiro, a gente precisa ter todos esses objetivos definidos e a gente construir e adquirir todos os conhecimentos e habilidades necessárias para atingir aqueles objetivos. E é óbvio que apenas adquirir conhecimento não resolve. A gente precisa ter atitude, precisa arriscar, precisa partir para o campo de batalha. Lá no círculo maior temos o propósito, logo depois dele tem os objetivos. Mas não esqueça que entre o propósito e os objetivos, você precisa ter princípios, valores inegociáveis e você precisa viver os seus valores e não apenas anotar num caderno e valorizar, colocar o seu tempo, o foco em outras coisas que não tem nada a ver com seus valores. Os objetivos podem ser divididos em 7 áreas da vida: objetivo intelectual, moral, saúde, profissional, relacionamentos, financeiro e espiritual. Isso vai ser melhor definido na próxima aula. Alguns objetivos na vida ou em negócios são grandes ou de longo prazo. Então a gente vai trazer metas que são mini objetivos que somados irão nos ajudar a atingir o objetivo. Isso também será melhor explicado na próxima aula. Então temos por fim aqui as atitudes. As atitudes, elas estão associadas ao self ou ao ego. Então o que seria self? Segundo Carl Jung, self é sua essência primordial. E o ego é todo aquele construto, tudo aquilo que você acha que é você, sua cultura, seus paradigmas, né, tudo que você aprendeu, a forma como você se vê. Então isso é o ego, né? E aí o que acontece? Se você toma determinadas atitudes baseadas na sua real essência, isso irá afetar em energia, frequência e vibração de alto padrão. Por outro lado, se você toma suas atitudes baseadas no seu eu inferior, ou seja, no seu ego, você irá gerar energias de baixa frequência e vibração. Da mesma forma que as suas atitudes, suas ações baseadas no seu eu superior irão gerar evolução no caso de sucesso e aprendizado no caso de fracasso, aquelas decisões que partem do seu eu inferior, ou seja, do seu ego, elas irão gerar arrogância no caso de sucesso e frustração no caso de fracasso.
partir daqui fica claro que as frustrações partem do eu inferior. Ela é gerada a partir de baixas vibrações, está associada ao sentimento de medo. Indivíduos com ego muito aflorado, narcisistas e que se colocam como o centro do universo, eles têm a tendência a se frustrar de uma forma muito fácil. Por outro lado, indivíduos que reconhecem o divino que há neles, eles irão ser gratos por determinadas situações onde a maioria das pessoas ficariam frustradas, porque eles enxergam como uma oportunidade de se desenvolver, de evoluir e de seguir o caminho necessário para voltar a ser o que realmente somos. Obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima aula. Um beijo no coração. Valeu!